Boa tarde, gente. 2014, né? Bem, ao final desse ano nós vamos ter eleições. Eleições para governador, eleições para presidente da República, inúmeros cargos legislativos. E, como é típico das eleições nesses tempos que a gente vai tendo, boa parte das conversas sobre política vão acontecer online. Então eu quero fazer uma provocação para vocês. 3 pontos. 3 pontos para a gente lembrar antes de entrar em qualquer conversa sobre política na internet. Eu tenho certeza de que vão ser boas contribuições para a nossa democracia. O primeiro ponto é uma história que a gente conta em gráficos. Essa curva aí são os últimos 8 anos da história da economia mundial. É o PIB. Cada ponto representa um ano a partir de 2005, o último é 2013. E se a reta vai para cima é porque o PIB está crescendo, se vai para baixo, o PIB está descendo. Pois bem, quem é que puxa esse PIB? Quem puxa esse PIB, quem puxa e faz o desenho dessa curva, na verdade, é a maior economia do mundo, são os Estados Unidos da América. E ninguém precisa acompanhar o noticiário econômico para saber que em 2008 e na sequência de 2009 nós tivemos a pior crise de bolsa de valores desde 1929, quando teve o início da Grande Depressão. Só que os Estados Unidos não é onde a nossa história começa em outro país, num país do norte da África, um país árabe chamado Tunísia. A Tunísia via bem, aí de repente em 2008 uma queda, 2009 uma segunda queda, em direção a 2010, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, a Tunísia não conseguiu se recuperar. 3 anos ruins economicamente, o que aconteceu? A população foi para as ruas. A barra não deu para aguentar. 1 ano nas ruas, 2 anos nas ruas, o resultado, a ditadura que já durava décadas caiu, um governo foi democraticamente eleito, eles conseguiram se recuperar economicamente, a população voltou para as ruas. Um país vizinho. A gente está falando, evidentemente, da Primavera Árabe, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de toda essa história. Revoluções feitas pelo Facebook, mudanças radicais acontecendo em todo o mundo. Aliás, nos últimos anos, inúmeros países foram para as ruas. No caso do Egito, eles até foram bem em 2008. 2009 foi difícil, 2010 continuou difícil, exatamente como na Tunísia. 2011, 2012 e 2013, população nas ruas. Qual foi a diferença entre Egito e Tunísia? A diferença entre Egito e Tunísia é que o governo democraticamente eleito de Mohamed Morsi, o primeiro governo democraticamente eleito da história do Egito, não conseguiu fazer a recuperação econômica que o país precisava. A população continuou nas ruas, houve um golpe de Estado, um novo golpe militar, que aliás é o hábito egípcio durante o século XX. Enfim, a gente ainda não sabe como é que essa história termina. Índia. Índia é um país muito diferente do Brasil e, no entanto, economicamente muito parecido. Olha aqui o que acontece com a Índia. 2008, uma ligeira queda, 2009 a coisa vai difícil, mas em 2010... que é o ano no qual a Tunísia, e a Grécia também, aliás, na Europa, no ano que essa turma vai para as ruas, assim como nos Estados Unidos, a Índia consegue algum tipo de crescimento econômico. Só que em 2011, novamente, uma queda. Nesse período, já tem bastante gente nas ruas em vários pontos do mundo. Os indianos não sabem ainda o que vai acontecer. 2012, 2013, a paciência da população esgota, população nas ruas. Só que aí vocês vão se virar para mim e falar, vocês que acompanham o noticiário, não, mas na Índia a história é diferente. Na Índia as pessoas foram para as ruas por causa de estupros coletivos acontecendo a toda hora. Não, espera um instantinho, basta. O problema é que esses estupros acontecem há várias décadas na história da Índia. E, no entanto, dessa vez, a população esgotou. O que faz essa última gota d'água fazer o balde transbordar? Em que momento que as pequenas e as grandes violências do cotidiano fazem com que as pessoas percam a paciência e tomem as ruas em grandes protestos com milhões de pessoas? Invariavelmente é a economia. É quando a vida começa a ficar difícil, é quando de repente o dinheiro para comprar comida não está dando, o aluguel está mais difícil. Estoura, explode. Pois bem? Em 2008, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva se virou para todos nós e falou, olha, a economia brasileira, o crescimento da economia brasileira não é voo de galinha. E, de fato, é verdade. A gente teve uma ligeira queda em 2008, a queda um pouco mais forte em 2009, mas em 2010 nós nos recuperamos.
Assim como houve a recuperação americana, a gente acompanhou, tá tudo bem. Vamos comparar com a Índia. Olha o que aconteceu com a Índia aqui, no mesmo momento no Brasil. E olha como é impressionante como são dois países dos BRICS, são dois países incrivelmente dependentes de como andam as economias, tanto de China quanto dos Estados Unidos. E olha como o desenho do sobe e desce das economias da Índia e do Brasil são parecidos. Então, a gente tinha, enquanto a Tunísia foi para as ruas porque estava enfrentando aquelas dificuldades, não, Índia e Brasil estavam se recuperando, estava tudo bem para a gente. Grécia, Índia, Tunísia, Egito, todo mundo indo para as ruas, a gente estava bem. Só que aí no segundo ano de queda, os indianos no final de 2012 foram para as ruas. Nós brasileiros, a gente é mais paciente. A gente não foi para as ruas. Em 2013, bem, a história é um pouco diferente. 20 centavos, corrupção, dificuldades, o que acontece? O que faz com que vários problemas com os quais nós convivemos o tempo todo, o que faz com que aquelas pequenas violências com as quais nós nos habituamos, de repente explodam, façam com que a gente vá para as ruas? O que é que provoca isso? De repente você não consegue mais pagar o aluguel daquele bairro no qual você foi criado. Isso aconteceu com muitas famílias de classe média no Rio e em São Paulo. De repente a comida está ficando muito mais cara, os serviços não melhoram de qualidade e, no entanto, eles estão encarecendo. A vida está complicada, temos pleno emprego, a situação não é grave, mas, no entanto, a economia estoura. James Carville, que foi assessor do presidente americano Bill Clinton, costumava dizer, olha, o que faz com que o humor das populações vão na direção favorável ou direção desfavorável aos governos, invariavelmente é a economia. Se a economia está bem, as coisas estão bem. Se a economia está mal, as coisas não vão tão bem. Segundo ponto para lembrar. Uma das ciências que mais se desenvolveu ao longo do século XX foi a psicologia. E uma das coisas que a gente aprendeu em psicologia é que existem 5 traços que determinam a nossa personalidade. A gente tem um pouco mais de um pouco menos de outro, e é mais ou menos o equilíbrio ali que acontece em cada um de nós individualmente, a respeito desses 5 traços, que determina que tipo de pessoa somos nós, qual é a personalidade que nós temos. Pois bem, um grupo de cientistas políticos dos anos 60 para cá começou a perceber que existia um padrão ocorrendo entre como nós nos posicionamos politicamente e 2 desses 5 traços. Um deles é o de abertura a experiências. Uma pessoa aberta a experiências é uma pessoa mais curiosa, uma pessoa imaginativa, uma pessoa que tem interesse por artes. Uma pessoa mais fechada a experiências é uma pessoa mais tradicional, uma pessoa que se sente desconfortável quando as coisas mudam, uma pessoa, por outro lado, muito objetiva, muito confiante de certa forma. Não, vamos por aqui, por aqui, por aqui. Outro traço, o da extroversão. Uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa que demonstra uma energia muito grande. Ela é como se uma pessoa que se alimentasse de gente ao redor. Uma pessoa que são os colegas de trabalho, são as famílias, os amigos. Aquilo parece que alimenta, aquilo energiza. Uma pessoa introvertida, e não vamos confundir aqui, quando a gente fala de psicologia, não vamos confundir introversão com timidez, são coisas diferentes. São pessoas mais discretas, mas, por outro lado, são pessoas que estão muito confortáveis sozinhas. Elas não precisam de outras pessoas ao redor para se mexer, para ganhar energia. Elas estão bem sozinhas e não necessariamente estão mal juntas. Bem, esses 2 traços a gente começou a perceber em inúmeros cientistas, em várias pesquisas, começaram a demonstrar pessoas que tendem a ser mais abertas às experiências. Pessoas mais extrovertidas tendem a ser pessoas de esquerda. Pessoas, por outro lado, mais introvertidas, mais fechadas a experiências, são pessoas de direita. Outro ponto interessante. Essas 2 características determinam muito mais qual o seu viés ideológico do que o lugar em que você está socialmente. Você pode ser uma pessoa riquíssima, que talvez tivesse todo o interesse numa política de direita, e, no entanto, se você é extrovertido, se você é aberto à experiência, você é uma pessoa de esquerda. É a mesma coisa uma pessoa pobre, que, no entanto, seja introvertida, talvez pudesse se beneficiar por grandes planos de governo mais alinhados que a esquerda, e, no entanto, aquela pessoa vai ser de direita. Talvez, eu acho que isso é o mais incrível de tudo, isso vem dos nossos genes. Em grande parte, isso tem muito mais a ver com
quem nós somos geneticamente do que tem a ver com a maneira como nós fomos criados. Às vezes, dois irmãos dos mesmos pais, um é de direita e outro de esquerda. No fim das contas, isso só quer dizer uma coisa, gente. Se você é de direita ou de esquerda, isso não vem porque você é mais ou menos inteligente. Isso não vem porque você teve uma vida assim ou uma vida assado. Isso não tem nada a ver com se você tem um bom caráter ou mau caráter. A gente nasce assim. Terceiro ponto. Sabe como é que a gente costumava conversar sobre política? A gente costumava conversar sobre política em família, no jantar de domingo, no almoço de domingo. A gente conversava sobre política no trabalho, no cafezinho, no chopp com os amigos. Tem uma enorme diferença quando a gente está conversando pessoalmente. A gente está vendo que o sujeito está ficando irritado, a gente já baixa o tom. Ninguém quer provocar uma briga, afinal de contas. A gente vai lá dando uma moderada. Só que, de repente, a gente começou a conversar sobre política nas caixas de comentário da internet. E um dos primeiros problemas das caixas de comentário da internet é o seguinte: a gente não tem a mais vaga ideia de que cara a pessoa está fazendo do outro lado. Caixas de comentário na internet são exatamente como a aldeia de Asterix. Ou seja, qualquer pequena fagulha faz com que tudo estoure numa pancadaria. E, evidentemente, alguém em algum momento vai ser comparado com Adolf Hitler. A quantidade de genocida que existe na internet é impressionante. Tem o segundo ponto aqui. A internet é uma máquina que muda a maneira como a gente nos informa. Porque o Google, por exemplo, escolhe, depois da gente fazer inúmeras pesquisas, clicar em inúmeros resultados, o Google escolhe o que vai nos mostrar, partindo do princípio que nós queremos ver determinadas coisas e não outras. No Facebook é até pior, porque o Facebook escolhe que amigos e conhecidos eles vão apresentar na sua linha do tempo, na sua timeline. São aquelas pessoas cujos posts você comenta mais, em cujos posts você clica ali no botão curtir com mais frequência. São as pessoas que você lê mais. São pessoas que pensam de forma mais parecida com você. A gente é cada vez menos apresentada a pontos de vista divergentes. E o pior de tudo é que parte disso está em nós, sabia? Porque nós cada vez mais procuramos sites nos quais a gente sabe que vão aparecer coisas com as quais nós concordemos. No tempo dos livros não era assim. No tempo em que a gente se informava basicamente por jornais e revistas, era muito diferente. Porque embora o número de publicações, o número de fontes de informação fosse muito menor, a gente fatalmente era apresentada a pontos de vista muito diversos. Não é irônico? Não mesmo. A gente tem a mais incrível tecnologia de informação jamais criada. A gente está exposto a uma quantidade de informação como jamais existiu na história da humanidade, e cada vez a gente procura ler mais coisas com as quais a gente já sabe previamente que a gente vai concordar. Vocês lembram do James Carville, aquele assessor do Bill Clinton? Essa é a mulher dele, Mary Matlin. Ela também é uma das mais bem pagas assessoras, uma das mais bem pagas estrategistas políticos e eleitorais dos Estados Unidos, mas tem uma pequena diferença. Ela trabalhava para o presidente George W. Bush. Mary Matlin é de direita. Perdão. E o Carville é de esquerda. Estão casados há décadas. São os casais mais conhecidos de Washington, capital dos Estados Unidos. Então, apresento para vocês um desafio. Que não é apenas sair pela internet procurando pontos de vista distintos de vocês. É mais do que isso. Ao encontrar pontos de vista distintos, se não encontrar amor lá, pelo menos encontrar inteligência. Se a gente for capaz de conseguir ler coisas com as quais a gente discorda, no entanto, respeitando quem está manifestando aquelas opiniões, percebendo que há uma inteligência por ali, não só a gente vai começar a ter conversas mais inteligentes, como a gente certamente vai começar a ter conversas muito mais produtivas. E é exatamente isso que alimenta uma democracia. Gente, muito obrigado.